Vou convidar a todos para abrirem suas Bíblias no livro de Esdras, capítulo 8, a partir do versículo de número 15. A viagem de Esdras a Jerusalém. Por favor, acompanhem a leitura. Nós vamos ler alguns versículos deste texto. Diz assim: Reuni os exilados perto do canal de Ahava e acampamos ali por 3 dias, enquanto eu revisava as listas do povo e dos sacerdotes que haviam chegado. Descobri que nenhum levita se havia oferecido para nos acompanhar. Por isso, mandei chamar Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Eunatã, Natã, Zacarias e Mesulão, líderes do povo. Também mandei chamar Joairibe e Eunatã, 2 homens com discernimento. Enviei-os a Ido, chefe dos levitas em Casífia, para que pedissem a ele e a seus parentes e aos servidores do templo que nos enviassem ministros para o templo de Deus em Jerusalém. Visto que a bondosa mão de nosso Deus estava sobre nós, eles nos enviaram Serebias, junto com 18 de seus filhos e parentes. Era um homem inteligente, descendente de Mali, descendente de Levi, filho de Israel. Também nos enviaram Asabias, junto com Jesaías, dos descendentes de Merari, 20 de seus filhos e parentes, e 220 servidores do templo. Os servidores do templo eram assistentes dos levitas, um grupo de trabalhadores do templo instituído pelo rei Davi e por seus oficiais. Todos estavam registrados por nome. Ali, junto ao canal de Ahava, ordenei que todos nós jejuássemos e nos humilhássemos diante do nosso Deus. Oramos para que ele nos proporcionasse uma viagem segura e nos protegesse, como também a nossos filhos e a nossos bens. Pois tive vergonha de pedir ao rei soldados e cavaleiros para nos acompanhar e nos proteger diante de inimigos ao longo do caminho. Afinal, tínhamos dito ao rei: a bondosa mão de nosso Deus está sobre todos os que o adoram, mas seu poder e a sua ira estão contra todos os que o abandonam. Assim, jejuamos e pedimos com fervor que nosso Deus cuidasse de nós, e ele atendeu a nossa oração. Nomeei 12 chefes dos sacerdotes, Serebias, Hasabias e outros de seus sacerdotes, para ficarem encarregados do transporte da prata, do ouro e dos outros objetos que o rei, seu conselho e seus oficiais e todo o povo de Israel haviam doado para o templo de Deus. Bem, agora eu vou para os versículos 31 e 32 apenas. Levantamos o acampamento junto ao canal de Ahava no dia 19 de abril e partimos para Jerusalém. E a mão de nosso Deus nos protegeu e nos guardou de inimigos e bandidos ao longo do caminho. Assim chegamos em segurança a Jerusalém, onde descansamos por 3 dias. Amém. Vamos orar. Senhor, nós nesse instante suplicamos a tua bênção especial para podermos ouvir e compreender a tua palavra. Todos nós aqui estamos aqui de acordo com a tua vontade. Nenhum de nós aqui projetou, programou, definiu nada sem que houvesse a bondosa vontade do Senhor em nossas vidas. Portanto, fala conosco, Pai. Ajuda-nos a ouvirmos somente a tua voz. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem: a bondosa mão de Deus sobre nós. Você já teve que atravessar um período difícil, uma jornada difícil, e você precisava confiar apenas em Deus porque não tinha ninguém para te ajudar? Essa aqui foi uma grande aventura de Esdras, o sacerdote, uma pessoa especial na história de Israel. Ele tinha que conduzir uma caravana com um grande povo durante
por uma estrada de mais ou menos 800 quilômetros, quase 1.000 quilômetros, mas isso era feito a pé naquele tempo, com muita dificuldade, e ele passava por estradas tortuosas do deserto, perigosas, como o próprio texto nos esclarece, cheia de bandidos, uma viagem muito perigosa. A carga, famílias, ouro, prata, valiosíssima essa carga. E o que eu vejo de mais valioso aqui são as famílias. Levar tudo o que era preciso para restaurar o culto de Jerusalém. Os utensílios, os sacerdotes como ele, os levitas, tudo. Muita gente, a gente vê famílias com 18 filhos, 20 filhos e assim por diante, era isso que tinha na época. Esdras, porém, tinha consciência de uma coisa importante, de que ele tinha a boa mão de Deus com eles. Como é que eles agiram? O que é que eles fizeram? Porque isso aponta para direções seguras para a minha vida, para a sua, para os nossos familiares, para a nossa família, aquelas pessoas que a gente ama demais. Primeiro ponto que eu quero destacar para nós aqui, eles agiram com ordem e planejamento. Eles não fizeram nada sem pensar. Eles não fizeram nada de improviso, eles tinham um roteiro, uma organização. O líder, Esdras, tinha um roteiro. Tudo com ordem e princípios. Diz o texto, eles reuniram os levitas certos para a missão. Tinham que ser levitas, não podia ser gente de outras tribos, tinha que ser os levitas. Famílias de levitas. Pai, mãe, filhos. Planejamento e projeto. Diz o texto, planejaram com sabedoria e cuidado. Conforme prescrições divinas, princípios divinos. Aqui nós precisamos pensar um pouco sobre a nossa vida. A minha vida, a sua vida, o ano de 2025 tem sido planejado com princípios divinos? O teu trabalho, a organização, a economia da tua casa, a maneira que você tem se disposto diariamente, marido, esposa, filhos, tem sido de acordo com os princípios da palavra de Deus, porque assim começa essa jornada. Eu quero que a gente compare essa jornada de Esdras e essa turma aqui como se fosse a nossa jornada de vida. Conforme prescrições divinas, princípios divinos. Se não for assim na minha vida, na sua vida, não adianta nos colocarmos na presença de Deus, pedindo a bênção de Deus, a direção de Deus, e não fazermos o que Deus fala. E isso é destacado para o nosso bem, para o nosso entendimento. Oração e jejum, um exercício espiritual. Nós tivemos a alegria de podermos fazer isso aqui na nossa igreja de maneira prática esses dias. Cantamos agora há pouco aquela música chamada Manancial, onde nós falamos que precisamos da presença de Deus. Precisamos de Deus. Quando fazemos um exercício espiritual, seja por meio do jejum, da oração ou dos dois, nós estamos dizendo isso. Fonte de vida tu és, eu preciso do Senhor. Mais do que tudo, eu preciso do Senhor mais do que o dinheiro, eu preciso do Senhor mais do que o meu trabalho, eu preciso do Senhor mais do que os meus amigos, eu preciso do Senhor mais do que a minha família. É onde nós nos colocamos na presença de Deus. A oração e o jejum aqui para esse povo não foi apenas um ritual. Não eram apenas rituais, não era apenas cumprir uma tabela, era parte da estratégia da proteção espiritual. As estradas eram perigosas, a carga era muito valiosa. Imagina alguém aqui partir daqui de Campo Grande para São Paulo a pé, numa comitiva, levando mais ou menos aí uns 20 milhões de reais. Suas famílias, seus filhos. É isso que estava acontecendo. Com todo o perigo. Eles pediram segurança e proteção. Antes de fazer a viagem, tudo programado, projetado, eles falaram, Senhor, nós precisamos de ter segurança
que vem do Senhor. Nós precisamos da proteção que vem do Senhor. E quais foram as preocupações que tiveram? Famílias, em primeiro lugar, pessoas e riquezas. Quais têm sido nossas prioridades verdadeiras? O que é a prioridade da tua vida? Eram lugares perigosos. Quais têm sido, de verdade, as nossas prioridades no ano 2025? Nosso ano já está bem planejado? O projeto de Deus e sua casa está em primeiro lugar mesmo, diante da presença de Deus? Esdras e seu povo agiram com ordem e planejamento para ter uma viagem bem-sucedida. Segundo lugar, eles fizeram de tudo para honrar a Deus, antes de começar a viagem. O propósito no coração de Esdras e de todos que estavam com ele era de exaltar a Deus. Eles disseram que tiveram vergonha de pedir proteção para o rei, soldados. Eles poderiam ter feito isso, mas Esdras diz: nós falamos que a boa mão do nosso Deus estava conosco, sobre nós. E nós tivemos vergonha de pedir ao rei. A boa mão de Deus estava com eles. Olha, presta atenção. Se a boa mão desse Deus estiver com você, comigo, a gente não precisa temer nada, gente. Todos os nossos projetos serão bem-sucedidos. No Salmo 1 está escrito que assim é a vida daquele que teme a Deus e o coloca em primeiro lugar em sua vida. Ele é como uma árvore plantada junto às correntes das águas. No pior tempo do ano, ele dará frutos. Mas é preciso que a gente, de verdade, honre a Deus na nossa vida. Não é assim, mais ou menos. Não dá. Eu me lembrei aqui daquele pneu remold. Alguém aqui já ouviu falar de pneu remold? É um pneu remodelado, regrudado, não sei o que é aquilo. Eu sei que uma vez eu pus num carro meu, eu estava com pouco dinheiro. E foi pior, porque eu gastei o remold, os remold e as vergonhas do remold, que aquilo solta tudo. Na vida cristã não dá para ter uma vida remold, não. Tem que ser de verdade. Você tem que honrar Deus. Nós temos responsabilidades. A gente precisa, como vamos ver daqui a pouco, trabalhar, programar, nos esforçarmos. Precisamos, entende? A vida é desse jeito. Mas nós temos que, primeiramente, ter Deus conosco. Jesus falou que Ele é o Emanuel, Deus conosco. Mas Ele não força a vontade de ninguém. Tem que ser espontâneo. Hoje nossas vidas devem honrar a Deus. Isso deve ficar claro para todo mundo que conhece a gente. Gente, se alguém te conhece e não sabe que você é crente, que você é cristão, alguma coisa está errada na tua vida. As pessoas não precisam nos conhecer. Olha, esse é pastor, esse é engenheiro, esse é isso. Isso aí pode até ocorrer, mas as pessoas têm que nos conhecer como aqueles que servem a Deus, como aqueles que creem em Deus, como aqueles que têm a boa mão de Deus sobre suas vidas. Nossos passos precisam estar nessa direção em tudo. Se você está vivendo assim em 2025, ótimo, que a tua vida vai ser bem-sucedida, eu te garanto. Sempre é tempo de corrigir nossa rota. Olha, nós estávamos saindo de viagem aqui esses dias atrás para visitarmos nosso neto, nossa filha, nosso genro. Eu estava indo contente, feliz, até que a Simone falou: você está indo para onde? Eu falei: estou indo para Minas Gerais. Ela falou: aqui nós estamos indo para São Paulo. Eu já tinha andado uns 7 quilômetros. O que eu fiz? Prossegui? Não. Corrigi a rota, voltei, retornei, andei 15 a mais. É assim na vida, gente. Você está sabendo que você está indo na direção errada? Para agora. Redefina a rota. Muda isso. Coloca a tua vida na presença de Deus. Saia daqui hoje e fala: a partir de hoje eu mudo a rota. Eu não quero ir para qualquer lugar, eu tenho um lugar definido. Nós não precisamos caminhar de maneira errada. Percebeu o erro? Fugiu do teu alvo? É hora de recomeçar. Não tem nenhum problema. Que bom recomeçar. Que bom redefinir a rota. Deus é rico em nos dar oportunidades. Se for preciso, faça isso. Redefina prioridades na sua vida.
Mas faz isso hoje. Faça de tudo para honrar a Deus em sua vida. Em último lugar, eles usaram uma estratégia de fé e responsabilidade. Eles tinham estratégia, ou seja, como que nós vamos conseguir uma boa viagem, uma boa jornada? Eles tinham isso definido. Eles não eram despreparados. Pediram com fervor para que Deus cuidasse deles, segundo o versículo 23. O que será pedir com fervor? É pedir com fé genuína, é com força, é com vontade. Passo importante para quem crê. Ter fé genuína na presença de Deus. Eles sabiam que tudo dependia de Deus, embora fossem responsáveis. Precisavam fazer a parte deles, mas eles sabiam, se Deus não estiver com a sua boa mão sobre nós, nós não vamos ter êxito, não vai ter vitória, não vai ser bom, não. Ele atendeu a nossa oração, diz o texto. Deus lhes atendeu a oração. Gente, é o mesmo Deus. É o Deus que criou tudo lá em Gênesis. É o Deus que falou para Noé: constrói a arca. É o Deus que estava com a boa mão sobre Esdras e seu povo. É o Deus que está com sua boa mão sobre o seu povo hoje também. Ele atende a oração. Nós cantamos agora há pouco. Deus não rejeita a oração. Diz assim o Salmo 66, versículos 19 e 20. Mas Deus ouviu, Ele atendeu a minha oração. Louvado seja Deus que não rejeitou minha oração, nem afastou de mim o seu amor. É esse Deus que eu creio, é esse Deus que você crê. Diz assim Mateus 6,33, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Estas coisas eram todas as necessidades das pessoas às quais Jesus olhava, pregava, ensinava. Ele disse: olha, não fiquem preocupados com tantas coisas, primeiro busquem o reino de Deus e a sua justiça. Todas estas suas preocupações serão saciadas. Como você tem buscado atingir os seus alvos? Não é possível, você deve ter alvos para 2025. Nós temos que ser um povo que planeja, como vimos há pouco. Se você está correndo somente com as suas forças, com unhas e dentes, só você está errado. Você corre o grande risco de se lascar. Se seus planos e projetos não estão banhados pela fé e a oração, você vai se prejudicar. Você vai prejudicar outras pessoas. O texto nos diz, nos últimos versículos que lemos, chegaram com segurança a Jerusalém. Alcançaram os seus propósitos. Tiveram êxito. Outros olharam para eles e disseram: tiveram êxito. Foram pessoas de sucesso. Eles tiveram vitória. Bandeirada de êxito e de vitória. Às vezes as nossas vitórias, gente, elas não são muito fáceis, não. Às vezes depende de lágrimas, às vezes depende de muito suor, depende de muito planejamento e muito trabalho. Mas se a boa mão de Deus estiver conosco, é vitória certa. Nós nascemos para honrar a Deus em tudo que somos e fazemos. Não se engane. O ser humano foi criado por Deus para honrar a Deus, glorificar a Deus e ter alegria em Deus. Levantamos acampamento junto ao canal do Aava no dia 19 de abril e partimos para Jerusalém. E a mão de nosso Deus nos protegeu e nos guardou de inimigos e bandidos ao longo do caminho. Assim chegamos em segurança a Jerusalém, onde descansamos por 3 dias. Havia perigos, ameaças, bandidos, caminhos difíceis, mas a boa mão de Deus fizeram com que chegassem com segurança. Foram responsáveis como seres humanos. Prepararam as cargas, prepararam tudo que foi necessário, planejaram, projetaram, fizeram força, suaram, trabalharam, mas eles agiram primeiramente confiando em Deus. A estratégia foi responsabilidade humana e dependência de Deus. Assim que eu tenho que viver, assim que você tem que viver, assim que esse texto bíblico nos encoraja nessa noite. Se preciso for, vamos recalcular a rota, redefinir tudo hoje. Agora,
a boa mão de Deus tem que estar conosco. Mesmo em tempos perigosos e desafiadores. Nós estamos ouvindo tanta gente falar tanta coisa dessas taxações agora dos Estados Unidos. Se a boa mão de Deus for com você, nada vai te ferir. Salmo 121 diz assim: olhe para os montes e pergunte, de onde me virá o socorro? Talvez você viva um momento desse. Quem que vai me socorrer numa hora dessa? Isso na ótica do que você está vivendo, das suas expectativas, sonhos, projetos. Mas o texto diz: meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará que você tropece. Aquele que te protege não cochilará. Que a gente saia daqui nessa noite convictos, convencidos de que precisamos da boa mão de Deus sobre nós. Que Ele nos abençoe, que Ele nos encha de coragem, de alegria, de ânimo para essa nova semana. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, nós temos uma vida semelhante à de Esdras e de todos aqueles que o acompanharam. Nós temos uma vida semelhante ao teu povo lá no passado. Cada um aqui tem famílias, desafios, lutas, alegrias também. Contemplam a bondosa mão do Senhor. E nós queremos nesta noite suplicar a tua bênção de estar conosco em tudo que fizermos. Ajuda-nos, meu Deus. Ajuda-nos a sermos vencidos pelo nosso próprio orgulho, às vezes. Ajuda-nos a sermos vencidos pela nossa soberba, que às vezes surge sem que a gente nem perceba. Dá-nos um coração humilde diante do Senhor, para que possamos sair daqui nessa noite abençoados pelo Senhor, dirigidos pelo Teu Espírito Santo, convencidos pela palavra do Senhor, que tem poder. Abençoa a nossa igreja, abençoa o Teu povo. Abençoe, meu Deus, aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo e estão tão necessitados nessa hora. Derrama a tua bênção, que a tua boa mão esteja sobre todos nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.